Zombaram do pedreiro humilde na obra. Até ele demitir o engenheiro na frente de todos. Newton Souza limpava o suor do rosto com as costas da mão quando ouviu a voz ecoar pelo canteiro de obras. Era aquela voz que já conhecia bem demais, a voz que fazia seu estômago apertar toda manhã ao chegar para trabalhar. Ei, velho, quem mandou você usar essa argamassa aqui? Você não entende nada mesmo, né? Gritou o rapaz de camisa azul clara, segurando os papéis enquanto apontava para a parede recém-levantada. Foi quando o jovem engenheiro se aproximou ainda mais, fazendo questão de que todos os outros trabalhadores pudessem ouvir. Sabe qual é o problema de gente como você? Acha que porque trabalha com isso há anos, sabe mais do que quem estudou. Mas não sabe não. Você é só um pedreiro, eu sou o engenheiro aqui. Newton sentiu o sangue subir, mas respirou fundo. Eram décadas de experiência sendo jogadas na lama na frente de homens que ele ensinara técnicas antigas. Homens que o respeitavam, mas precisava daquele emprego. Tinha motivos que ninguém ali imaginava. Posso explicar, Dr. Felipe, começou Newton mantendo a voz calma. Essa argamassa é mais adequada para esse tipo de alvenaria porque eu não pedi explicação. Pedi para você refazer do jeito que está no projeto. O rapaz nem tinha 28 anos, Newton calculava. Recém-formado, com diploma ainda cheirando a novo e aquela arrogância de quem nunca tinha errado na vida. Felipe Correia era filho de alguém importante, todo mundo comentava. Por isso conseguira o cargo de engenheiro responsável naquela obra tão jovem. Newton olhou para os lados. Os outros pedreiros baixaram os olhos constrangidos. Conheciam bem aquele homem de cabelos grisalhos e mãos calejadas. Sabiam que ele era diferente, que carregava uma história. Mas também sabiam que precisavam de seus empregos. Vou refazer, doutor, respondeu Newton finalmente, pegando a colher de pedreiro. E mais rápido dessa vez. Não estou pagando você para ficar enrolando, completou Felipe, virando as costas e caminhando de volta para o trailer que servia de escritório. O sol de meio-dia castigava o canteiro de obras do novo prédio de apartamentos na zona sul de Recife. Era um empreendimento grande, 15 andares que prometiam luxo para quem podia pagar. Newton trabalhou em silêncio pelo resto da manhã, refazendo a parede como mandaram, mesmo sabendo que do jeito que estava antes era melhor. Na hora do almoço, os homens se reuniram embaixo de uma lona esticada que dava sombra. Marmitas foram abertas. Garrafas térmicas de café passaram de mão em mão. Foi quando Rodrigo, um rapaz de uns 22 anos que trabalhava como ajudante, se aproximou de Newton. Seu Newton, aquilo que o senhor me ensinou semana passada sobre como nivelar a base antes de subir a parede, funcionou muito bem no meu canto. Queria tirar mais umas dúvidas. Newton sorriu. Gostava de ensinar. Durante anos tinha feito isso, passar conhecimento adiante. Mas logo lembrou do aviso que Felipe havia dado 2 semanas antes. Rodrigo, você sabe que o Dr. Felipe não quer que a gente fique conversando sobre técnica no horário de descanso. Mas, seu Newton, o senhor tem tanto conhecimento. É desperdício não aproveitar. Eu sei, meu filho, mas ordens são ordens. Outros trabalhadores se aproximaram. Jonas, um homem de meia idade que tinha 3 filhos para criar. Marcelo, que estava juntando dinheiro para casar. Todos eles já tinham aprendido alguma coisa com Newton nos 4 meses que trabalhavam juntos naquela obra. É injusto, seu Newton, disse Jonas, baixando a voz. O senhor podia estar ensinando na faculdade e está aqui levando o desaforo daquele menino. Newton balançou a cabeça. Eles não entendiam. Não podiam entender. Ninguém ali sabia por que um homem com sua experiência aceitava trabalhar naquelas condições, sendo humilhado diariamente por alguém que não tinha metade de seu conhecimento. A tarde seguiu pesada. O calor aumentou e o trabalho também. Felipe apareceu mais 2 vezes para criticar sempre na frente dos outros, sempre com aquele tom de superioridade que fazia Newton cerrar os dentes. Quando finalmente o dia terminou e os homens começaram a guardar as ferramentas, Newton ficou um pouco mais tempo. Tinha o costume de deixar tudo muito bem organizado, algo que aprendera há muito tempo, em outra vida. Foi quando viu Felipe conversando com 2 homens de terno perto da entrada do canteiro. Um deles apontava para cima, onde a estrutura do prédio
começava a tomar forma contra o céu alaranjado do fim de tarde. Investidores, provavelmente. Newton reconheceu aquele tipo de conversa, aquele tipo de gente. Pegou sua mochila velha e se encaminhou para a saída. Amanhã seria outro dia igual. Mais humilhação, mais silêncio, mais engolir orgulho. Mas ele tinha suas razões. Razões que carregava no peito como um peso que nunca conseguia tirar. A caminhada até o ponto de ônibus levava 15 minutos. Newton seguia pela calçada irregular, observando o movimento da cidade. Recife tinha mudado tanto desde que ele era jovem. Novos prédios por toda parte, ruas que antes conhecia transformadas. Mas algumas coisas permaneciam iguais. A injustiça, por exemplo, essa sempre existiu. O ônibus estava lotado como sempre. Newton encontrou um lugar em pé perto do fundo e segurou na barra de ferro enquanto o veículo balançava pelas ruas. Sua mente voltou para a obra, para as palavras de Felipe, para o olhar dos outros trabalhadores. Quantas vezes mais aguentaria aquilo? A resposta veio rápida, clara. Quantas vezes fossem necessárias. Quando desceu do ônibus, já estava escurecendo. Caminhou mais 3 quarteirões até chegar ao pequeno apartamento que alugava num prédio antigo. 2 cômodos simples, mas limpos. Subiu os 3 lances de escada com as pernas pesadas de cansaço. Dentro de casa, tirou as botas sujas de cimento e foi direto para o banheiro. O chuveiro frio ajudou a tirar não só a sujeira do corpo, mas também um pouco da tensão do dia. Vestiu uma roupa limpa e simples, preparou um café e sentou à pequena mesa da cozinha. Foi quando pegou o celular velho e discou um número que sabia de cor. "Oi, meu amor", disse quando a ligação foi atendida. "Newton, como foi seu dia?" A voz do outro lado era suave, cansada. "Foi bom, Teresa. E você? Como está se sentindo?" "Hoje foi difícil." A dor voltou de tarde. Newton fechou os olhos. Teresa. Sua esposa de 32 anos, a mulher que estivera ao seu lado em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E Deus sabia que os ruins tinham sido muitos nos últimos tempos. O remédio ajudou? Um pouco. Mas você sabe que esse é só paliativo. O tratamento mesmo? Eu sei, meu bem, mas logo vamos conseguir. Só mais um tempo. Conversaram por mais alguns minutos. Newton tentou manter a voz animada, não deixar transparecer o cansaço, a frustração do dia. Quando desligou, ficou olhando para o celular na mão. Teresa estava morando temporariamente na casa da irmã, em Olinda, onde havia mais gente para cuidar dela durante o dia enquanto ele trabalhava. A doença tinha chegado de repente, como essas coisas costumam chegar. Um dia Teresa estava bem, no outro começaram os sintomas. Os médicos demoraram a descobrir o que era. Quando finalmente deram o diagnóstico, vieram também as contas caras, os tratamentos que o sistema público não cobria, a necessidade de um plano de saúde particular que Newton não tinha como pagar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Era por isso que ele aceitava trabalhar naquelas condições. Era por isso que engolia a humilhação diária de Felipe. Cada centavo do salário ia para o tratamento de Teresa. Não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego, por pior que fosse. Newton terminou seu café e foi para a cama. O colchão era duro, os lençóis gastos pelo tempo. Mas ele mal notava essas coisas. Sua cabeça estava sempre dividida entre o presente difícil e um passado que doía lembrar, porque Newton Souza não tinha sido sempre um pedreiro humilde. Houve um tempo em que seu nome significava algo no mundo da construção civil em Recife. Um tempo em que usava terno, não capacete sujo de cimento. Um tempo em que era ele quem dava as ordens, não quem as recebia. Mas essa era uma história que ele não contava para ninguém. Nem mesmo os outros trabalhadores da obra sabiam. E Newton pretendia manter assim. O passado era um lugar onde não podia mais voltar, por mais que às vezes quisesse. O sono demorou a vir naquela noite, como demorava em muitas outras. Quando finalmente adormeceu, sonhou com coisas que perdeu, com pessoas que o traíram, com escolhas que gostaria de poder refazer.
O despertador tocou às 5:30 da manhã. Newton se levantou, preparou café, comeu 2 fatias de pão com margarina. Pegou a marmita que havia preparado na noite anterior, encheu a garrafa térmica e saiu. Mais um dia começava. A obra estava vazia quando chegou, como sempre. Newton gostava de chegar cedo, antes dos outros. Tinha alguns minutos de paz antes do barulho começar, antes de Felipe aparecer com suas críticas. Observou o trabalho do dia anterior. A parede que tinha a refazer estava lá, do jeito que o engenheiro mandou. Mas Newton sabia, com a certeza que vem da experiência, que aquilo estava errado. Os outros trabalhadores foram chegando aos poucos. Jonas chegou com os olhos vermelhos. Claramente não tinha dormido bem. Rodrigo veio animado como sempre, cumprimentando todo mundo. Marcelo chegou por último, correndo, quase perdendo o horário. "Bom dia, seu Newton", cumprimentaram. "Bom dia, rapazes. Vamos começar." O dia começou como qualquer outro. Trabalho pesado, sol forte, poeira por toda parte. Newton estava no 3º andar, assentando tijolos para uma parede interna, quando ouviu a voz de Felipe ao longe. O engenheiro estava no térreo falando ao telefone. A voz subia pelos andares ainda sem laje. "Sim, senhor. Tudo dentro do cronograma. Não se preocupe, tenho tudo sob controle aqui." Newton continuou trabalhando, mas uma parte de sua atenção permaneceu na conversa lá embaixo. Era um hábito antigo, ouvir, prestar atenção. Servia bem no passado e continuava servindo agora. Passou a manhã inteira trabalhando sem parar. Suas mãos calejadas trabalhavam quase automaticamente, colocando tijolo, passando argamassa, nivelando, verificando. Cada movimento era preciso, fruto de décadas de prática. Foi quando Jonas se aproximou, carregando um saco de cimento. "Seu Newton, posso perguntar uma coisa?" "Pode, Jonas. O senhor já reparou que a estrutura ali do lado esquerdo está meio esquisita?" Newton parou o que estava fazendo e olhou para onde Jonas apontava. Era uma das colunas principais, que suportaria o peso de vários andares acima. Caminhou até lá, observou com atenção. O que viu fez seu coração apertar. "O que foi, seu Newton?" "Essa coluna está fora do prumo." "Fora do quê?" "Fora do alinhamento vertical correto. Tá torta. Pouca coisa, mas tá. E isso é muito perigoso numa estrutura desse tamanho." Jonas arregalou os olhos. "E agora? A gente tem que avisar o Dr. Felipe?" Newton pensou por um momento. Se avisasse, provavelmente levaria mais uma bronca. Seria acusado de não saber do que estava falando. Mas se não avisasse e algo acontecesse, "Vou avisar", decidiu. Desceu as escadas até o térreo procurando pelo engenheiro. Encontrou Felipe no trailer, mexendo no computador. "Dr. Felipe, posso falar com o senhor?" "Agora não, estou ocupado." "É importante. É sobre uma das colunas principais." Felipe levantou os olhos da tela irritado. "O que tem a coluna?" "Ela está fora do prumo. Precisa ser corrigida antes de subirmos mais." O engenheiro se levantou bruscamente, batendo a mão na mesa. "Você está querendo me ensinar o meu trabalho de novo? Aquela coluna está perfeitamente no lugar." "Doutor, com todo respeito, eu verifiquei. Tem um desvio de..." "Você não verificou nada. Sabe qual é o seu problema, Newton? Você não aceita que é só um pedreiro. Fica querendo aparecer, querendo mostrar que sabe mais que os outros. Mas não sabe não." "Dr. Felipe, eu não estou tentando aparecer. É uma questão de segurança. Se essa coluna continuar assim e subirmos mais andares..." "Chega, não quero mais ouvir. Volte para o seu trabalho e pare de inventar problema onde não tem." Newton ficou parado por um momento, as palavras presas na garganta. Queria discutir, queria explicar, queria fazer o rapaz entender. Mas sabia que não adiantaria. Felipe já tinha decidido que ele estava errado. "Sim, senhor", respondeu finalmente, virando-se para sair. "E Newton", chamou Felipe, a voz gélida, "se eu pegar você de novo fazendo paranoia sobre a estrutura, você está demitido. Entendeu bem?" "Entendi." Newton voltou para o 3º andar com o peito apertado. Jonas o esperava ansioso. "E aí, seu Newton, o que ele disse?" "Disse que está tudo bem, que a coluna está no lugar certo." "Mas o senhor acha que está?" Newton olhou para o rapaz.
Via nos olhos dele a confiança que tinha nele, a certeza de que sua opinião valia mais que a do engenheiro. Mas o que podia fazer? Se insistisse, perderia o emprego. E sem emprego, não havia tratamento para Teresa. O Dr. Felipe é o engenheiro. Ele deve saber o que está fazendo. Mas enquanto falava, Newton olhou de novo para a coluna, e um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo estava errado. Muito errado. E se não fosse corrigido, o resultado poderia ser catastrófico. Terminou o dia de trabalho com aquele peso no peito. Na volta para casa, mal conseguia pensar em outra coisa. Quando chegou ao apartamento, abriu uma gaveta velha e tirou um caderno surrado. Tinha capas de couro gastas pelo tempo, páginas amareladas. Sentou à mesa e começou a escrever. Anotou a data, descreveu o problema que viu na coluna, registrou que havia avisado Felipe e qual foi a resposta. Não era a primeira anotação naquele caderno. Nas últimas semanas, Newton vinha registrando outros problemas que notava na obra. Pequenas coisas que um olho inexperiente não veria, mas que alguém com sua experiência percebia imediatamente. Não sabia bem por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse só um hábito antigo de quando tinha responsabilidades maiores. Ou talvez fosse uma forma de se proteger, de ter provas caso algo desse errado. Guardou o caderno de volta na gaveta e ligou para Teresa. A conversa foi curta. Ela estava com dor de novo. A irmã tinha dado o remédio. Estava descansando agora. Newton prometeu visitá-la no fim de semana. Quando deitou na cama naquela noite, o sono demorou ainda mais para vir. Sua mente voltava sempre para aquela coluna torta, para os riscos que aquilo representava. E voltava também para Felipe, para a arrogância do rapaz, para como tratava todos os trabalhadores. O engenheiro não fazia ideia do que Newton era capaz. Não fazia ideia de que o homem que humilhava diariamente já tinha sido sócio de uma das maiores construtoras de Pernambuco, que já tinha seu próprio escritório, sua própria empresa, dezenas de funcionários. Mas essa vida tinha acabado há 3 anos. Acabou de forma brutal, injusta, levando consigo não só o trabalho de décadas, mas também a dignidade, a segurança financeira, tudo. E o responsável por isso estava agora na mesma construtora onde Newton trabalhava como simples pedreiro. Durval Menezes. O nome ainda fazia Newton cerrar os punhos. Ex-cunhado, ex-sócio, ex-amigo. O homem que o enganou, que montou um esquema para tirar dele tudo o que tinha construído. E que agora era vice-presidente da construtora, cego pela ganância e pelo poder. Mas Durval não sabia que Newton estava ali. A construtora era grande, tinha várias obras espalhadas pela cidade. Durval ficava no escritório central, raramente visitava os canteiros. E mesmo que visitasse, provavelmente não reconheceria o pedreiro sujo de cimento no homem que fora seu sócio. Newton preferia assim. Não queria ser reconhecido. Não queria explicações, não queria piedade. Só queria trabalhar em paz, ganhar seu dinheiro, cuidar de Teresa. O resto não importava. Ou pelo menos era o que tentava se convencer. Os dias seguintes foram uma repetição do mesmo padrão. Trabalho duro, humilhação constante, silêncio forçado. Felipe parecia estar cada vez mais arrogante, tratando Newton e os outros trabalhadores como se fossem inferiores não apenas profissionalmente, mas como pessoas. Uma manhã, quando Newton chegou cedo como sempre, encontrou o engenheiro conversando com 2 homens no canteiro. Um deles era Ademir Santos, o dono da construtora. O outro Newton não conhecia, mas pela postura e pelo terno caro, devia ser alguém importante. Bom dia, cumprimentou Newton discretamente, passando por eles. Ademir olhou brevemente na direção dele, mas não demonstrou reconhecimento. Fazia sentido. Na época em que Newton era sócio da outra empresa, Ademir era apenas um dos muitos concorrentes do mercado. Provavelmente nunca haviam se encontrado pessoalmente. Newton subiu para o andar onde estava trabalhando e começou seu dia. Mas não conseguiu evitar de ouvir parte da conversa lá embaixo. As vozes subiam pelos andares vazios. "O cronograma está em dia?" perguntava Ademir. "Absolutamente, senhor. Pode ficar tranquilo", respondia Felipe. "E a qualidade? Não quero problemas depois. Tudo conforme o projeto. Essa obra vai ser referência quando terminar." Newton balançou a cabeça. Felipe tinha tanta certeza de si mesmo.
Aquela confiança cega que vem de nunca ter falhado de verdade, de nunca ter visto um erro seu causar problemas reais. Mais tarde, durante o almoço, Rodrigo se aproximou de novo de Newton. Seu Newton, o senhor pode me ensinar aquela técnica de acabamento que falou outro dia? Rodrigo, você sabe que não posso. Mas é só rapidinho. Na hora do almoço não está atrapalhando ninguém. Newton olhou ao redor. Os outros trabalhadores também se aproximavam, claramente interessados. Sentiu-se dividido. Adorava ensinar, passar conhecimento adiante era algo que sempre o satisfez, mas as ameaças de Felipe eram claras. Por favor, seu Newton, insistiu Jonas, a gente aprende mais com o senhor em 5 minutos do que com meses de trabalho. Newton suspirou. Decidiu que poderia ensinar rapidamente, só alguns conceitos básicos. Começou a explicar sobre ângulos de aplicação, sobre como usar a desempenadeira de forma mais eficiente, sobre pequenos truques que faziam grande diferença no resultado final. Os homens ouviam atentos, fazendo perguntas, anotando mentalmente. Era um momento bom, que lembrava Newton de tempos melhores. Por alguns minutos, ele não era apenas o pedreiro humilhado, era o mestre, o conhecedor, o homem respeitado. Foi quando uma voz cortou o momento. Eu não acredito no que estou vendo. Todos viraram. Felipe estava ali, vermelho de raiva. Eu deixei bem claro que não queria essas conversas sobre técnica aqui. Doutor Felipe, estamos no horário de almoço, tentou explicar Rodrigo. Não me interessa. Quando estão nessa obra, seguem minhas regras. E você, Newton, apontou o dedo para ele. Eu avisei o que ia acontecer se pegasse você fazendo isso de novo. O coração de Newton disparou. Ia ser demitido. Ali, na frente de todos. Perderia o emprego, perderia a chance de pagar o tratamento de Teresa. Doutor Felipe, por favor, começou. Não, chega. Você está suspenso. 3 dias sem vencimento. E se eu pegar você uma vez mais dando pitaco no meu trabalho, dando aulinha para os outros, você está fora definitivamente. Suspenso. 3 dias de salário perdido. Newton sentiu o mundo girar. Não podia perder aquele dinheiro. Cada centavo fazia diferença. Doutor, eu imploro, pegue suas coisas e saia. Volte segunda-feira. Se voltar. Os outros trabalhadores ficaram em silêncio, constrangidos. Queriam defender Newton, queriam falar alguma coisa. Mas todos tinham famílias, contas a pagar. Não podiam arriscar seus próprios empregos. Newton desceu as escadas lentamente, pegou suas coisas no vestiário improvisado e saiu do canteiro. O sol do meio-dia estava forte, ofuscante. Caminhou pelas ruas sem direção certa, o sangue fervendo, as mãos tremendo de raiva e frustração. Como tinha chegado naquele ponto? Como o homem que um dia gerenciou obras de milhões tinha se tornado isso? Um pedreiro tão desesperado por emprego que aceitava humilhação atrás de humilhação. Sentou em um banco de praça e pôs a cabeça entre as mãos. Teresa. Tudo era por Teresa. Tinha que ser forte por ela, tinha que continuar, mas estava ficando cada vez mais difícil. Voltou para casa e passou o resto do dia tentando não pensar. Ligou para Teresa à noite, mas não contou o que havia acontecido. Disse que estava tudo bem, que logo poderiam começar a próxima etapa do tratamento. Mas quando desligou e ficou sozinho no apartamento silencioso, Newton finalmente se permitiu sentir a raiva, a frustração, a humilhação acumulada de meses. Pôs tudo para fora, batendo o punho na mesa, deixando as lágrimas correrem. Não era justo. Nada daquilo era justo. Ele não merecia estar naquela situação. Merecia estar usando terno de novo, tomando decisões importantes, sendo respeitado. Merecia estar cuidando de Teresa como ela deveria ser cuidada, com os melhores médicos, os melhores tratamentos. Mas a vida não era justa. Newton aprendera isso da forma mais dolorosa possível. Abriu a gaveta e pegou o caderno de novo. Folheou as páginas, relendo as anotações que vinha fazendo. Erros na fundação, problemas estruturais, escolhas questionáveis de materiais. Era uma lista grande e crescente. E no centro de tudo estava aquela coluna torta,
O problema que Felipe se recusava a reconhecer. Newton sabia que devia fazer algo. Não podia simplesmente deixar aquilo continuar. Mas o quê? Se falasse mais, seria demitido definitivamente. Se ficasse quieto, estava sendo conivente com algo perigoso. Passou os 3 dias de suspensão pensando, planejando, tentando decidir o que fazer. Visitou Teresa no sábado. Ela estava pior, mais fraca, mais pálida. A irmã disse que precisava começar a nova fase do tratamento logo, que não podia esperar muito mais. Vamos conseguir, meu amor, prometeu Newton segurando a mão fina de Teresa. Eu vou dar um jeito. Você está bem? Perguntou ela, percebendo algo em seu rosto. Estou. Só cansado do trabalho. Newton, se está muito difícil... Não está difícil. Está tudo sob controle, mas não estava. Nada estava sob controle. Sua vida inteira era um caos mal administrado, seguro apenas por fios frágeis que ameaçavam romper a qualquer momento. Segunda-feira chegou e Newton voltou para a obra. Os outros trabalhadores o receberam com olhares solidários, mas cautelosos. Ninguém queria provocar mais problemas. Felipe chegou 1 hora depois, cumprimentou alguns operários, ignorou Newton completamente. Era como se ele não existisse. Em certo sentido, isso era até melhor que as humilhações constantes. O trabalho continuou. A obra subia, andares sendo construídos um após o outro, e aquela coluna torta continuava lá, sustentando cada vez mais peso. O problema se agravando com cada novo andar que erguiam. Newton continuava fazendo suas anotações no caderno. Documentava cada problema, cada erro, cada sinal de perigo que percebia. Não sabia exatamente o que faria com aquelas informações, mas sentia que eram importantes. Passaram-se semanas. Fevereiro virou março. O calor continuava intenso, o trabalho continuava pesado. Newton mergulhou na rotina, tentando não pensar muito, apenas sobreviver um dia de cada vez. Foi numa terça-feira de março que as coisas começaram a mudar. Newton estava trabalhando no 6º andar quando ouviu vozes exaltadas lá embaixo. Desceu para ver o que era. Encontrou Felipe discutindo com Ademir Santos, o dono da construtora. Com eles estava outro homem, mais velho, que Newton também não conhecia. Como assim você não consultou o engenheiro estrutural sobre essa mudança? Gritava Ademir. Senhor, foi só uma pequena adaptação. Não afeta em nada a... Pequena adaptação? Você mudou a distribuição de carga de 3 colunas. Newton prestou atenção. Então Felipe tinha feito modificações sem consultar. Isso explicava algumas das coisas que ele vinha notando. Eu tenho certeza que... Certeza? Você tem certeza? Ademir estava vermelho. Meu Deus, Felipe. Você é engenheiro há quanto tempo? 2 anos? 3, senhor. 3 anos e você acha que pode tomar decisões estruturais sozinho? O engenheiro mais velho que estava com eles se aproximou e começou a examinar os pilares. Tinha uma prancheta e um nível a laser. Newton observava de longe, mas podia ver quando o homem parava e franzia a testa. Ademir, precisamos conversar, disse o engenheiro velho, puxando o dono da construtora para longe de Felipe. Conversaram em voz baixa por alguns minutos. Newton tentou voltar ao trabalho, mas ficou próximo o suficiente para ouvir fragmentos. Sérios problemas estruturais. Não está no esquadro. Pode comprometer toda a edificação. O coração de Newton acelerou. Aquela coluna, finalmente alguém havia percebido. Ademir voltou para perto de Felipe, a expressão grave. Vamos fazer uma auditoria completa da obra. Tudo vai ser verificado. E você, Felipe, está temporariamente afastado das decisões técnicas até isso ser resolvido. Mas, senhor, não é negociável. Paulo vai assumir a supervisão técnica por enquanto, indicou o engenheiro mais velho. Felipe ficou pálido. Newton viu quando o rapaz olhou ao redor, percebendo que todos os trabalhadores estavam observando. A humilhação que ele tanto gostava de infligir nos outros agora caía sobre si mesmo. O dia terminou com uma tensão palpável no ar. Paulo, o engenheiro mais velho, ficou na obra até tarde, fazendo medições, verificando documentos, conversando com os trabalhadores. Foi quando se aproximou de Newton. Você é o Newton? Sim, senhor.
Soube que você avisou sobre problemas na estrutura e foi ignorado. Newton ficou surpreso. Como ele sabia disso? Alguns dos outros trabalhadores me contaram. Disseram que você viu o problema nas colunas há semanas. Eu vi sim, senhor. E avisei o Dr. Felipe. E ele não quis ouvir. Não, senhor. Paulo assentiu lentamente, estudando Newton com olhos experientes. Você tem muito tempo de obra, não é? Tenho sim, mais de 30 anos. Pensei, dá para ver. O jeito que você trabalha, a precisão, não é um trabalhador comum. Newton não soube o que responder. Paulo continuou. Nos próximos dias vou precisar da ajuda dos trabalhadores mais experientes para avaliar o que foi feito até agora. Você pode me ajudar nisso? Claro, senhor. No que precisar. Ótimo. Amanhã começamos cedo. Paulo se foi, e Newton ficou ali, processando o que tinha acabado de acontecer. Seria uma oportunidade de fazer o certo, de garantir que a obra ficasse segura, mas também significaria mais exposição, mais envolvimento, e isso poderia trazer problemas que ele preferia evitar. Mas não tinha escolha. Não podia simplesmente ficar de braços cruzados enquanto uma estrutura perigosa era erguida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Paulo e Newton trabalharam juntos verificando cada detalhe da obra. O engenheiro fazia perguntas, Newton respondia com precisão e conhecimento, e a cada resposta, Paulo parecia mais impressionado. Como você sabe tanto sobre estruturas? Perguntou em um momento. Aprendi com o tempo. Trabalhei em muitas obras diferentes. Mas isso vai além de experiência prática. Você tem conhecimento técnico, entende os conceitos. Newton desviou o olhar. Não queria entrar nesse assunto. Paulo não insistiu, mas Newton podia ver as engrenagens girando na cabeça do engenheiro. Ele estava desconfiado que havia mais na história. A auditoria revelou vários problemas. A coluna torta era o mais grave, mas havia outros. Erros de cálculo, materiais inadequados para certas aplicações, modificações não autorizadas no projeto original. Tudo isso sob a supervisão de Felipe. Foi chamada uma reunião de emergência no escritório central da construtora. Todos os envolvidos no projeto deviam comparecer. Isso incluía Felipe, Paulo, os gerentes de obra e também os principais trabalhadores. Newton não queria ir, preferia ficar na obra, longe dos holofotes. Mas Paulo insistiu que sua presença era importante. A reunião foi marcada para uma sexta-feira à tarde. Newton vestiu a roupa mais apresentável que tinha e pegou o ônibus até o centro de Recife, onde ficava o escritório da construtora. O prédio era moderno, de vidro espelhado. Newton entrou no saguão amplo e se sentiu estranho. Fazia tanto tempo desde que estivera em um lugar assim. Havia uma época em que frequentava escritórios como aquele diariamente. Agora se sentia deslocado, com suas roupas simples e mãos calejadas. Subiu até o 8º andar, onde ficava a sala de reuniões. Outros trabalhadores já estavam lá, igualmente desconfortáveis naquele ambiente corporativo. Jonas estava nervoso, mexendo nas mãos. Rodrigo olhava tudo com olhos arregalados. Felipe chegou acompanhado de um homem de terno que parecia ser seu advogado. O engenheiro estava pálido, claramente preocupado. Ademir Santos abriu a reunião. Ele explicou o propósito do encontro, falou sobre a importância da segurança, sobre a reputação da construtora. Foram encontrados diversos problemas técnicos na obra do edifício Portal do Sol, disse Ademir. Problemas graves que poderiam comprometer a estrutura inteira. Alguns desses problemas foram percebidos e relatados por trabalhadores, mas foram ignorados pelo engenheiro responsável. Felipe tentou se defender. Senhor, eu tomei decisões baseadas no meu julgamento profissional. Já seu julgamento profissional quase causou uma catástrofe, interrompeu Ademir. Se essa obra tivesse continuado do jeito que estava, poderíamos ter um problema estrutural sério. Imagina a responsabilidade disso. Imagina as consequências. A reunião continuou por mais de 1 hora. Paulo apresentou os problemas encontrados, mostrou cálculos, explicou os riscos. Felipe ficava cada vez mais pálido a cada revelação. Foi quando Ademir se virou para Newton.
Você foi quem primeiro notou o problema na coluna, correto? Sim, senhor. E avisou o engenheiro Felipe? Avisei, sim. E o que ele disse? Newton hesitou. Não queria parecer que estava atacando Felipe, mesmo depois de tudo. Ele disse que estava tudo certo, que eu não sabia do que estava falando. Ele ameaçou você. Disse que se eu continuasse falando sobre isso, seria demitido. Um murmúrio percorreu a sala. Felipe baixou a cabeça. E mesmo assim você continuou observando, não é? Perguntou Paulo. Continuou documentando os problemas? Newton olhou para o engenheiro surpreso. Como o senhor sabe? Alguns trabalhadores me contaram que você tinha um caderno onde anotava coisas da obra. Newton não tinha levado o caderno para a reunião. Estava guardado em casa, na gaveta. Mas de repente percebeu que talvez devesse ter trazido. Você poderia trazer esse caderno para a próxima reunião? Pediu Ademir. Posso sim, senhor. Ótimo, porque precisamos documentar tudo direitinho para entender o que aconteceu e como corrigir. A reunião terminou com Felipe sendo oficialmente afastado do projeto. Paulo assumiria como engenheiro responsável e uma equipe de especialistas seria contratada para avaliar e corrigir os problemas estruturais. Newton voltou para casa com a cabeça pesada. As coisas estavam se complicando de formas que não tinha previsto. Sua tentativa de ficar invisível estava falhando. Cada vez mais pessoas prestavam atenção nele, faziam perguntas, queriam saber mais sobre sua história. No fim de semana visitou Teresa de novo. Ela estava um pouco melhor, os novos remédios estavam ajudando. Sentaram juntos no pequeno jardim da casa da irmã, aproveitando a brisa da tarde. Você parece preocupado, disse Teresa. Não estou preocupado. Newton, eu te conheço há mais de 30 anos. Sei quando você está preocupado. Ele sorriu. Não conseguia esconder nada dela. O trabalho está complicado. Teve uns problemas na obra, umas reuniões, nada demais. Eles estão te tratando bem? Estão. Melhor que antes, na verdade. Que bom. Você merece ser tratado com respeito, Newton. Sempre mereceu. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os pássaros, sentindo o vento. Eram momentos como aquele que faziam tudo valer a pena. Momentos simples, mas preciosos. Sabe o que eu estava pensando? Disse Teresa. Quando eu melhorar, a gente podia fazer aquela viagem que sempre falamos, para Jericoacoara, lembra? Lembro. A gente vai sim, meu amor, quando você estiver melhor. Acho que vou melhorar logo. Estou sentindo. Esses novos remédios estão fazendo diferença. Tenho certeza que sim. Mas enquanto falava, Newton sentia um aperto no peito. Os remédios ajudavam, mas não eram a solução completa. Teresa precisava de um tratamento mais agressivo, mais caro, e ele ainda não tinha conseguido juntar o suficiente. Segunda-feira chegou e Newton voltou para a obra levando o caderno consigo. Paulo o esperava e pediu para ver as anotações. O engenheiro folheou as páginas lentamente, lendo cada entrada com atenção. Sua expressão mudava conforme avançava. Surpresa, depois respeito, depois algo que parecia impressão profunda. Newton, essas anotações são incrivelmente detalhadas. Você não só identificou os problemas, mas também propôs soluções. Soluções boas, tecnicamente corretas. São só observações, Dr. Paulo. Não, isso aqui é muito mais que observações. Isso é análise estrutural de alto nível. De onde você aprendeu isso? Newton respirou fundo. Sabia que essa pergunta viria eventualmente. Eu já trabalhei em cargos diferentes antes. Que tipo de cargos? Gestão de obras, supervisão técnica. Você era engenheiro? Não tinha diploma, mas tinha muita experiência prática e fiz alguns cursos técnicos avançados. Paulo estudou Newton por um longo momento. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que alguém com seu nível de conhecimento está trabalhando como pedreiro? Newton desviou o olhar. Como explicar toda a história? A traição, o processo injusto, a perda de tudo? A vida dá voltas, Dr. Paulo. Às vezes a gente cai e tem que recomeçar de onde pode. Mas você poderia estar em uma posição muito melhor. Com esse conhecimento... O conhecimento não paga as contas.
Quando você não tem mais credenciais, quando sua reputação foi destruída, quando você não tem mais nada para provar quem era. Paulo assentiu devagar, parecendo entender que havia uma história dolorosa ali. Bom, vou precisar mostrar essas anotações para Ademir e para a equipe de correção. Você se importa? Não me importo. Se ajudar a deixar a obra segura, pode usar. Ajuda muito. Na verdade, suas anotações estão mostrando problemas que nem os especialistas tinham notado ainda. Nos dias seguintes, Newton se viu cada vez mais envolvido nas discussões técnicas. Paulo o chamava frequentemente para dar sua opinião sobre soluções, para verificar cálculos, para examinar aspectos específicos da estrutura. Os outros trabalhadores notaram a mudança. Newton não era mais tratado apenas como um pedreiro comum. Era consultado, respeitado, ouvido. E isso gerava uma reação mista. Alguns ficavam felizes por ele, como Jonas e Rodrigo. Outros tinham inveja, achavam que ele estava querendo aparecer. Felipe não voltou à obra, mas sua presença ainda era sentida. Os problemas que criou precisariam de semanas, talvez meses, para serem completamente corrigidos. Uma tarde, Ademir Santos apareceu na obra acompanhado de outro homem. Um homem que Newton reconheceu imediatamente e que fez seu sangue congelar. Durval Menezes, o vice-presidente da construtora. Seu ex-cunhado, ex-sócio, o homem que destruiu sua vida. Newton virou-se rapidamente, tentando sair do campo de visão. Não estava preparado para aquele encontro. Não agora. Não assim. Mas era tarde demais. Durval estava olhando na direção dele. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Newton viu quando o reconhecimento passou pelo rosto de Durval. Viu a surpresa, depois algo parecido com desprezo. Durval disse algo para Ademir, apontando na direção de Newton. Ademir olhou, depois voltou a atenção para Durval, claramente confuso. Newton não esperou para ver o que aconteceria a seguir. Desceu as escadas rapidamente, foi até o vestiário. Pegou suas coisas. Seu coração batia disparado. Precisava sair dali. Precisava pensar. Foi quando Paulo apareceu na porta do vestiário. Newton, o que aconteceu? Ademir quer falar com você. Não posso agora, Dr. Paulo. Preciso ir. Ir para onde? O expediente ainda não acabou. Me desculpe, Newton, o vice-presidente da empresa está aí. Durval Menezes. Ele disse algo sobre conhecer você. Disse que vocês têm uma história. Não tenho nada para falar com ele. Mas Ademir quer entender... Por favor, Dr. Paulo, eu preciso ir. E antes que Paulo pudesse dizer mais alguma coisa, Newton saiu apressado do canteiro. Caminhou rápido pelas ruas, sem olhar para trás, o coração ainda acelerado. Durval sabia que ele estava ali, trabalhando como pedreiro, e isso mudava tudo. Newton não fazia ideia do que aconteceria agora, mas tinha certeza de que nada seria mais igual. Quando chegou em casa, trancou-se no apartamento e ficou sentado no escuro. Todas as memórias que tentava manter enterradas vinham à tona agora, vívidas e dolorosas. Lembrou do dia em que Durval propôs à sociedade. Eram cunhados, aparentemente amigos. Durval tinha capital para investir. Newton tinha o conhecimento e a experiência. Juntos construíram uma empresa promissora. Mas Durval sempre foi ganancioso. Queria mais, sempre mais. Começou a fazer negócios paralelos, a usar recursos da empresa para projetos pessoais. Newton descobriu e confrontou. Foi quando tudo começou a desmoronar. Durval montou um esquema. Falsificou documentos, manipulou registros, criou dívidas fantasmas. E quando Newton quis se defender, descobriu que estava sozinho. Durval tinha comprado advogados, corrompido testemunhas, coberto todas as bases. O processo judicial foi brutal. Newton perdeu tudo, a empresa, a reputação, a casa, as economias. Ficou com dívidas enormes e sem nenhuma forma de pagá-las. Sua esposa Teresa perdeu o plano de saúde e começou a ter os problemas que, eventualmente, se revelariam uma doença grave. Durante meses, Newton procurou emprego na área, mas sua reputação estava destruída. Ninguém queria contratar o homem que roubara do próprio sócio,
mesmo que as acusações fossem falsas. Acabou tendo que aceitar trabalhos braçais para sobreviver. E agora, Durval sabia onde ele estava. O que faria com essa informação? Newton passou a noite sem dormir, pensando, planejando, tentando antecipar os próximos movimentos. Quando amanheceu, ainda não tinha chegado a nenhuma conclusão. Apenas sabia que não podia simplesmente não aparecer no trabalho. Precisava do emprego, precisava do dinheiro. Chegou à obra mais cedo que o normal, esperando que Durval não estivesse lá. Mas mal entrou no canteiro quando Paulo o chamou. Newton, você vai ter que ir ao escritório central hoje. Ademir quer conversar com você. Sobre o quê? Não sei exatamente, mas tem a ver com Durval, com sua história passada. Eles precisam entender o que está acontecendo. Eu não tenho nada para falar. Newton, você precisa ir. É uma convocação oficial. Se não for, pode ser considerado insubordinação. Newton sentiu a armadilha se fechando. Não tinha escolha. Pegou o ônibus até o centro mais uma vez. Subiu até o 8º andar. Foi conduzido a uma sala de reuniões menor que a anterior. Apenas 3 pessoas o esperavam: Ademir, Paulo e Durval. Newton entrou mantendo a expressão neutra. Durval estava sentado numa poltrona de couro, os braços cruzados, um sorriso pequeno nos lábios. Sente-se, Newton, disse Ademir, indicando uma cadeira. Ele sentou, as mãos unidas no colo, tentando controlar os nervos. Durval me contou uma história interessante ontem, começou Ademir. Uma história sobre vocês dois terem sido sócios há alguns anos. Newton não respondeu, apenas esperou. Ele disse que você foi o responsável por problemas graves na empresa de vocês, que houve desvio de recursos, má gestão, que teve até um processo judicial, é verdade? É verdade que houve um processo, disse Newton finalmente, mas não foi eu quem desviou recursos. Claro que foi. Durval se intrometeu. Você era o responsável pela parte operacional. Toda a parte financeira passava por suas mãos. E você manipulou os registros para fazer parecer que fui eu. Eu não manipulei nada. Apenas descobri o que você estava fazendo e tomei providências. Ademir levantou a mão pedindo silêncio. Olha, não estou aqui para julgar o que aconteceu entre vocês no passado. Estou aqui porque preciso entender a situação atual. Newton, você sabia que Durval trabalhava nesta empresa quando aceitou o emprego? Não sabia, senhor. Se soubesse, não teria vindo trabalhar aqui. E você, Durval, sabia que Newton estava trabalhando na nossa obra? Não fazia ideia, Durval respondeu rapidamente. Fiquei chocado quando o vi ontem. E agora que vocês sabem qual é o problema. Por que isso é relevante para o trabalho? Durval se inclinou para a frente. Ademir, esse homem não é confiável. Ele tem um histórico de comportamento antiético. Tê-lo aqui representa um risco para a empresa. Um risco? Paulo se manifestou. Com todo respeito, Durval, Newton foi o único trabalhador da obra que identificou problemas estruturais graves, problemas que estavam sendo ignorados pelo engenheiro responsável. Se não fosse por ele, poderíamos ter uma catástrofe nas mãos. Ele provavelmente estava sabotando... Sabotando? Paulo estava ficando impaciente. Ele documentou os problemas e propôs soluções. Soluções corretas, tecnicamente sólidas. Isso não é sabotagem, é profissionalismo. Ademir olhava entre os 3 homens, claramente tentando entender a situação. Newton, disse finalmente, me conte sua versão da história. O que aconteceu entre você e Durval? Newton respirou fundo. Não queria reviver aquilo, mas não tinha escolha. Durval e eu éramos cunhados. Ele era casado com a irmã da minha esposa. Em 2022, decidimos formar uma sociedade. Eu entrava com o conhecimento técnico e a experiência em construção civil. Ele entrava com o capital. E a empresa funcionou? Perguntou Ademir. Funcionou bem no começo. Pegamos alguns projetos bons. Contratamos uma equipe competente. Mas Durval começou a fazer negócios paralelos usando os recursos da empresa. Quando confrontei, ele montou um esquema para me tirar da sociedade. Que tipo de esquema? Falsificou documentos mostrando desvio de fundos. Fez parecer que eu estava roubando da empresa. Moveu um processo contra mim. Eu não tinha recursos para me defender adequadamente. Perdi tudo. Durval riu.
Isso é uma fantasia. Não falsifiquei nada. Apenas expus o que você estava fazendo. Então, por que você nunca mostrou as provas? Newton se virou para ele. No processo, quando pedi para ver os documentos originais, não os digitalizados, você sempre tinha uma desculpa. Por quê? Porque não era necessário. As cópias eram suficientes. Ou porque não existiam originais. Porque eram todos falsos. Ademir levantou a mão de novo. Chega. Olha, isso é uma situação complicada. Mas o fato é que Newton trabalha para nós há meses e não deu nenhum problema. Pelo contrário, tem se mostrado um funcionário excepcional. Ademir, você não pode estar considerando mantê-lo, protestou Durval. Ele tem um histórico segundo sua versão. Paulo, qual sua opinião técnica sobre o trabalho de Newton? Minha opinião é que ele é um dos melhores profissionais que já vi. O nível de conhecimento dele é extraordinário. Ele deveria estar numa posição de supervisão, não trabalhando como pedreiro. Durval ficou vermelho. Você está deixando ele te enganar, Paulo. Ele é bom em fazer isso. Ou talvez você que está tentando me enganar, respondeu Paulo calmamente. O que me diz sobre o fato de que todos os problemas que Newton identificou na obra foram confirmados pela auditoria independente? Ele estava certo sobre tudo. Ademir ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Vou fazer o seguinte. Newton fica no emprego, mas vou colocá-lo para trabalhar diretamente com Paulo na correção dos problemas estruturais. Quero ver como ele se sai em uma posição mais técnica. Ademir, isso é um erro, começou Durval. Durval, essa é minha decisão. E, francamente, estou começando a ter algumas dúvidas sobre essa sua história toda. Vou investigar mais a fundo o que aconteceu entre vocês. O rosto de Durval escureceu. Está questionando minha palavra? Estou questionando a situação. Como vice-presidente, você tem a responsabilidade de ser transparente. Se há algo que não me contou sobre esse caso antigo, sugiro que me conte agora. Não há nada mais para contar, mas se você quer manter esse homem aqui, saiba que me oponho completamente. Se a sua oposição foi anotada. A reunião terminou com um clima tenso. Newton saiu da sala com a cabeça girando. Manteria o emprego, mas agora Durval sabia onde ele estava. E conhecendo Durval, ele não deixaria aquilo assim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Newton começou a trabalhar diretamente com Paulo na análise e correção dos problemas estruturais. Era um trabalho mais técnico, que exigia conhecimento profundo, e Newton se destacava. Paulo ficava cada vez mais impressionado. Durante as discussões técnicas, Newton não apenas entendia conceitos complexos, mas frequentemente propunha soluções criativas e eficientes. Você tem certeza que nunca fez engenharia? Perguntou Paulo em um momento. Fiz muitos cursos, li muito, aprendi na prática, mas nunca tive o diploma formal. Talvez você devesse considerar fazer. Com seu conhecimento seria tranquilo. Não tenho condições agora, Dr. Paulo, e sinceramente, depois de tudo que passei, não tenho mais ilusões sobre o valor dos diplomas. O que você quer dizer? Conheço muita gente com diploma que não sabe nada, e muita gente sem diploma que sabe demais. O papel não define a pessoa. Paulo assentiu, pensativo. Você está certo, e seu trabalho está provando isso. Mas enquanto o trabalho melhorava, a situação com Durval piorava. O vice-presidente começou a aparecer na obra com mais frequência, sempre encontrando formas de criticar o trabalho de Newton, de questioná-lo na frente dos outros. Uma tarde, Durval chegou acompanhado de 2 diretores que Newton não conhecia. Chamou Paulo para uma conversa e, alto o suficiente para todos ouvirem, disse: Paulo, sei que Ademir confia em você, mas preciso alertar. Esse homem Newton tem um passado problemático. Sugiro que reveja a decisão de deixá-lo em posição de responsabilidade. Durval, já discutimos isso, respondeu Paulo claramente irritado. Estou apenas tentando proteger os interesses da empresa. Se algo der errado, a responsabilidade será sua. Não vai dar nada errado. O trabalho de Newton tem sido impecável. Por enquanto.
Mas Leopardo não muda suas manchas. Newton estava perto o suficiente para ouvir tudo. Sentiu a raiva ferver, mas se conteve. Não podia dar a Durval o que ele queria. Não podia perder a cabeça. Mas Jonas, que trabalhava próximo, não se conteve. Desculpa eu me meter, mas isso não está certo, disse o trabalhador. Seu Newton é o melhor profissional desta obra. Trata todo mundo com respeito. Sabe mais que qualquer engenheiro que já vi. Não merece ficar ouvindo isso. Você não foi solicitado a opinar, disse Durval friamente. Mas ele tem razão. Rodrigo também se manifestou. Sem seu Newton, esse prédio ia cair. Foi ele que viu os problemas que ninguém mais viu. Outros trabalhadores murmuraram em concordância. Durval olhou ao redor, claramente incomodado por estar perdendo aquela disputa na frente de todos. Voltam para o trabalho, ordenou. Todos vocês. Eles estão trabalhando, disse Paulo. E estão certos. Newton salvou esta obra. Se você não consegue ver isso, o problema é seu. Durval ficou vermelho de raiva. Apontou o dedo para Paulo. Você vai se arrepender de ter feito essa escolha. É uma ameaça. É um aviso. Durval se virou e saiu do canteiro, os dois diretores o seguindo. Um deles olhou para trás para Newton com uma expressão curiosa. Paulo se aproximou de Newton quando Durval saiu. Desculpa por isso, ele não tinha direito. Não se preocupe, Dr. Paulo. Estou acostumado. Mas não devia estar. O que aconteceu entre vocês dois deve ter sido muito sério. Foi. E, sinceramente, quanto menos eu falar sobre isso, melhor. Paulo respeitou o pedido e mudou de assunto. Mas Newton sabia que aquilo estava longe de terminar. Durval não desistiria tão fácil. Ele nunca desistia quando queria algo. Passaram-se semanas. O trabalho de correção na obra avançava bem. A coluna problemática foi reforçada, outros problemas estruturais foram corrigidos. Paulo fazia questão de envolver Newton em todas as decisões técnicas importantes. E quanto mais trabalhavam juntos, mais Paulo desconfiava que havia muito mais na história de Newton do que ele contava. Uma sexta-feira após o expediente, Paulo convidou Newton para tomar uma cerveja. Foram para um boteco simples perto da obra. Sentaram em uma mesa de plástico, pediram 2 garrafas geladas. Newton, posso fazer uma pergunta direta? Pode. Você não era só um supervisor técnico, era? Você tinha muito mais responsabilidade que isso. Newton tomou um gole da cerveja antes de responder. Por que o senhor acha isso? Porque a forma como você entende estruturas, como resolve problemas, como analisa situações complexas, isso não vem só de experiência de campo. Isso vem de quem já gerenciou projetos inteiros, de quem já teve que tomar decisões em alto nível. Newton ficou em silêncio. Paulo continuou. E tem outra coisa. A forma como Durval reage a você. Não é só antipatia ou raiva por um processo antigo. É medo. Ele tem medo de você. E eu fico me perguntando por quê. Talvez porque eu sei coisas sobre ele que ele preferiria manter escondidas. Que tipo de coisas? Newton pensou se devia contar. Parte dele queria manter tudo enterrado, fingir que o passado não existia. Mas outra parte estava cansada de carregar aquele peso sozinho. Quando Durval e eu éramos sócios, eu descobri que ele estava fazendo negócios com empresas de fachada, lavando dinheiro através da nossa construtora. Confrontei e ameacei denunciar. Foi quando ele montou o esquema para me destruir. Paulo arregalou os olhos. Ele estava lavando dinheiro. Estava. E provavelmente ainda está. Homens como Durval não mudam. Se está aqui como vice-presidente de uma construtora grande, aposto que está fazendo a mesma coisa. Você tem provas disso? Tinha, mas foram destruídas ou confiscadas durante o processo. Durval se certificou disso. Paulo tomou um longo gole da cerveja, processando a informação. Newton, se o que você está dizendo é verdade, Ademir precisa saber. E quem vai acreditar em mim, na palavra de um pedreiro contra a palavra do vice-presidente? Eu acredito, e acho que Ademir também acreditaria. Não tenho provas, Dr. Paulo. É minha palavra contra a dele. E já vimos como isso terminou da última vez. Ficaram em silêncio por um momento. Então Paulo disse,
E se conseguíssemos provas? E se investigássemos discretamente e encontrássemos evidências? Newton olhou para ele. Por que o senhor faria isso? Porque não gosto de injustiça. E porque, francamente, Durval nunca me pareceu confiável. Se ele está fazendo algo errado, a empresa precisa saber. É arriscado, Dr. Paulo. Durval é poderoso, tem conexões. Deixa eu me preocupar com isso. A questão é, você está disposto a ajudar? Newton pensou em Teresa, no tratamento que ela precisava, no emprego que não podia perder. Pensou em tudo que tinha a perder. Mas também pensou em justiça, em fazer o certo, em finalmente revelar a verdade. Estou disposto. Nos dias seguintes, Paulo começou discretamente a investigar. Conversou com pessoas no escritório central, fez perguntas sutis, observou movimentações financeiras que tinha acesso como engenheiro sênior e começou a encontrar padrões estranhos, pagamentos a fornecedores que não existiam, aprovações de despesas suspeitas sempre autorizadas por Durval, projetos paralelos que não faziam muito sentido comercialmente. Paulo compartilhava suas descobertas com Newton durante as pausas para café, sempre em voz baixa, sempre cuidadoso. Estavam montando um quebra-cabeças, peça por peça. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Uma manhã, Ademir Santos apareceu na obra acompanhado não só de Paulo, mas também de um auditor externo. Havia recebido uma denúncia anônima sobre irregularidades financeiras na construtora e decidiu investigar. Durval também estava lá, visivelmente nervoso. A auditoria começou. Documentos foram revisados, contas foram verificadas, pessoas foram entrevistadas. Newton ficou de lado, observando, seu coração batendo rápido. Seria aquela a chance que esperava? A oportunidade de finalmente expor Durval? Durante a tarde, o auditor pediu para ver alguns documentos específicos relacionados a fornecedores. Durval tentou desviar, dizendo que estavam arquivados em outro lugar, que levaria tempo para localizar. Mas Ademir não aceitou desculpas. Queria os documentos e queria agora. Quando finalmente foram trazidos, o auditor passou horas examinando. Sua expressão ficava cada vez mais séria. Chamou Ademir para uma conversa privada. Newton não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver pelos gestos, pelas expressões. Algo estava muito errado. Quando a reunião terminou, Ademir tinha uma expressão fechada. Chamou Durval para uma conversa. Os dois se afastaram para um canto da obra. A discussão começou em voz baixa, mas logo aumentou de volume. Outros trabalhadores pararam para observar. Você me deve explicações, gritava Ademir. São apenas mal-entendidos contábeis. Mal-entendidos? Há evidências claras de desvio de fundos. Ademir, você está se deixando levar por... Silêncio. Vou te dar uma chance. Uma única chance. Me conta tudo agora. Toda a verdade. Ou eu entrego tudo isso para as autoridades. Durval ficou pálido. Olhou ao redor, viu todos observando. Seu olhar encontrou o de Newton, e por um momento, Newton viu algo que nunca pensou ver naqueles olhos. Medo. Não aqui, disse Durval. Vamos conversar no escritório. Aqui mesmo, insistiu Ademir, na frente de todos. Porque se você está fazendo o que eu acho que está, essas pessoas têm direito de saber. Elas trabalham para esta empresa. Durval ficou parado, sem saber o que fazer. Foi quando Newton deu um passo à frente. Doutor Ademir, posso falar? Ademir olhou para ele surpreso. Pode, Newton. Eu tenho informações sobre as irregularidades que pode estar investigando. Informações de anos atrás, quando eu e Durval éramos sócios. Você? Ademir parecia confuso. Sim, senhor. Eu não era apenas um funcionário da antiga empresa. Eu era sócio fundador. A empresa foi criada com meu conhecimento técnico. E foi Durval quem me tirou dela através de fraude. Um murmúrio percorreu os trabalhadores reunidos. Durval ficou ainda mais pálido. Isso não é verdade, tentou Durval. É sim, Newton continuou a voz firme. E as irregularidades que o senhor está encontrando agora são as mesmas que eu descobri anos atrás. Durval usa empresas fantasmas para lavar dinheiro. Cria fornecedores falsos, superfatura serviços, desvia recursos.
Cale a boca, gritou Durval. Você não tem nenhuma prova. Mas eu tenho, disse Paulo, aparecendo ao lado de Newton. Passei as últimas semanas investigando discretamente e encontrei um padrão claro de fraude. Posso mostrar os documentos. Ademir olhava entre os 3 homens, tentando processar tudo aquilo. Paulo, você investigou por conta própria? Investiguei, porque Newton me contou sua história e eu acreditei nele, e descobri que ele estava dizendo a verdade. Durval está roubando desta empresa há anos. Isso é absurdo! Durval tentou se defender. Ademir, você conhece meu trabalho, sabe da minha dedicação. Sei da sua ganância, corrigiu Ademir, a voz fria. O auditor acabou de me mostrar evidências de 3 milhões de reais em desvios só nos últimos 2 anos. 3 milhões, Durval. O número caiu como uma bomba. 3 milhões. Era ainda pior do que Newton imaginava. Eu posso explicar? Não pode. Não há explicação. Você roubou desta empresa. Roubou de mim, dos funcionários, dos investidores. E ainda teve a audácia de tentar destruir a reputação de Newton quando ele ameaçou expor você. Durval olhou ao redor, desesperado. Não havia saída. Todos os olhares estavam nele. Todos julgando, todos condenando. Você tem 2 opções, disse Ademir. Renuncia imediatamente e devolve o dinheiro. Ou eu chamo a polícia agora e apresento queixa formal. Ademir, por favor. Escolha. Agora. Durval baixou a cabeça. Sua arrogância, sua pose de poder, tudo desmoronou naquele momento. Era um homem derrotado. Vou renunciar, disse finalmente, a voz baixa. Ótimo. E quanto ao dinheiro? Vou devolver. Vai levar tempo, mas vou devolver. Vai mesmo, porque se não devolver, eu processo, e desta vez não haverá advogados caros ou testemunhas compradas para te salvar. Durval assentiu derrotado. Virou-se para sair, mas antes olhou uma última vez para Newton. Não havia mais desprezo naquele olhar, apenas derrota. Quando Durval saiu, Ademir se virou para os trabalhadores reunidos. Peço desculpas a todos. Isso nunca deveria ter acontecido. Vou implementar controles mais rígidos para garantir que não aconteça novamente. E para você, Newton, olhou diretamente para ele. Eu devo desculpas especiais. Você foi injustiçado não apenas por Durval, mas por mim também. Eu deveria ter investigado melhor antes. Não se preocupe, Dr. Ademir. O senhor não sabia. Mas deveria saber. E agora quero consertar isso. Posso falar com você em particular? Newton concordou e eles se afastaram. Ademir o levou até o trailer que servia de escritório. Newton, Paulo me contou sobre suas anotações, sobre seu conhecimento técnico. E agora entendo melhor sua história. Você não é um simples pedreiro. Você é um profissional de alto nível que foi injustamente rebaixado. Eu faço o que posso, senhor. E faz muito bem. Quero te oferecer uma posição, supervisor técnico da obra. Salário digno da função. Benefícios incluindo plano de saúde premium. O que acha? Newton sentiu o coração acelerar. Supervisor técnico, salário melhor e, principalmente, plano de saúde. O tratamento de Teresa poderia finalmente avançar. Eu aceito, senhor. Muito obrigado. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. E Newton, sobre Durval. Você quer processar? Posso fornecer advogados, ajudar com os custos. Newton pensou por um momento. Processar Durval seria satisfatório. Mas também seria longo, desgastante, doloroso. Teria que reviver tudo de novo. Não, senhor. Só quero seguir em frente. Ver ele derrotado já é suficiente para mim. Ademir sorriu. Você é um homem melhor que eu, Newton. No seu lugar eu processaria. Já sofri demais com isso, quero paz agora. Entendo. Então vamos em frente. Amanhã mesmo você começa na nova função. E pode trazer sua esposa para cadastrar no plano de saúde. Newton saiu do trailer com as pernas bambas. Mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Após anos de sofrimento, após meses de humilhação, finalmente as coisas estavam melhorando. Os outros trabalhadores o cercaram, todos querendo o parabenizar, todos felizes por ele. Jonas tinha lágrimas nos olhos. Seu Newton, o senhor merece isso e muito mais.
Obrigado, Jonas. Obrigado a todos. Rodrigo sorriu. Agora o senhor vai poder ensinar a gente oficialmente, sem medo de ninguém reclamar. Vou sim, meu filho. Vou ensinar tudo o que sei. Naquela noite, Newton ligou para Teresa e contou tudo. Ela chorou de alegria ao ouvir sobre a nova posição, sobre o plano de saúde, sobre finalmente poder fazer o tratamento adequado. Eu sabia que as coisas iam melhorar, meu amor. Eu sabia, disse ela. Você sempre teve mais fé que eu, Teresa. Porque eu te conheço. Sei do seu valor. Sempre soube. Conversaram por horas naquela noite, fazendo planos, sonhando com o futuro. Depois de tanto sofrimento, finalmente viam luz no fim do túnel. Mas a história não terminaria ali. Ainda havia um capítulo final a ser escrito. Na segunda-feira seguinte, quando Newton chegou para o primeiro dia na nova função, encontrou Felipe na entrada da obra. O jovem engenheiro que o humilhara por tantos meses estava ali, visivelmente nervoso. Seu Newton, posso falar com o senhor? Newton parou, estudando o rapaz. Felipe parecia ter emagrecido, tinha olheiras profundas. A arrogância tinha desaparecido completamente. O que você quer, Felipe? Quero me desculpar, por tudo, pela forma como te tratei, pelas humilhações, por não ter ouvido quando você tentou avisar sobre os problemas. Eu estava errado. Muito errado. Newton ficou em silêncio, apenas observando. Sei que um pedido de desculpas não apaga o que fiz, continuou Felipe. Mas preciso que saiba que aprendi. Perdi esse emprego por causa da minha arrogância. Passei meses sem conseguir outro, porque a palavra se espalhou sobre meus erros. E finalmente entendi que diploma não significa nada se a pessoa não tem humildade para aprender. E o que você quer de mim, Felipe? Uma chance. Só isso. Uma chance de aprender de verdade, de me tornar o profissional que deveria ser. Newton pensou em tudo que havia sofrido. Pensou em cada humilhação, cada palavra dura, cada momento de desrespeito. Parte dele queria mandar o rapaz embora, fazer ele sentir o que ele fizera Newton sentir. Mas outra parte lembrava de Teresa, das palavras dela. Você é um homem melhor que isso, Newton. Você sempre foi. Você tem família, Felipe? O rapaz pareceu surpreso pela pergunta. Tenho. Minha mãe e 2 irmãs mais novas. E elas dependem de você? Dependem. Meu pai faleceu ano passado. Eu sou o único sustento delas agora. Newton assentiu lentamente. Está bem. Vou te dar uma chance. Mas não uma chance de trabalhar aqui ainda. Uma chance de aprender de verdade. Vou te passar uma lista de livros para ler, de cursos para fazer. Você vai estudar, vai se preparar adequadamente. E quando estiver pronto, se ainda quiser, a gente conversa sobre um emprego. Felipe arregalou os olhos. O senhor faria isso? Mesmo depois de tudo? Eu seria um hipócrita se não fizesse. Quantas chances eu mesmo precisei na vida. Quantas pessoas me ajudaram quando eu estava no fundo do poço. Não vou negar a você o que outros me deram. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa estudar e se tornar um engenheiro de verdade, não um engenheiro de papel. Felipe estendeu a mão e Newton a apertou. Era um novo começo. Não apenas para Felipe, mas para todos eles. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Sob supervisão de Newton, a obra do edifício Portal do Sol foi corrigida e concluída. O prédio foi entregue dentro do prazo revisado, com todas as certificações de segurança necessárias. Newton se tornou uma referência na construtora. Outros engenheiros vinham buscar sua opinião. Outros trabalhadores queriam aprender com ele. E ele ensinava com prazer, satisfeito por finalmente estar fazendo o que amava de novo. Teresa começou o tratamento adequado. O plano de saúde cobriu tudo. Em 6 meses ela já estava muito melhor. Não estava curada completamente, mas os médicos eram otimistas. Felipe estudou como prometeu. Quase 1 ano depois, voltou à construtora, agora como engenheiro júnior. Desta vez humilde, disposto a aprender. Newton o tomou sob sua asa, ensinou-lhe tudo o que sabia. O rapaz se tornou um dos melhores profissionais da empresa. Uma tarde, quase 2 anos depois daquela segunda-feira fatídica,
Ademir chamou Newton para o escritório central. Newton, tenho uma proposta para você. Pode falar, Dr. Ademir. Quero te promover a gerente de obras. Você supervisionaria todos os projetos da região metropolitana. Salário significativamente maior, equipe própria, autonomia para tomar decisões. Newton ficou surpreso. Dr. Ademir, eu agradeço muito, mas não sei se estou pronto para isso. Está sim. Você já estava pronto há muito tempo. Só precisava da oportunidade certa. E eu preciso de alguém em quem possa confiar completamente. Depois do que aconteceu com Durval, aprendi que honestidade e competência valem mais que qualquer título ou conexão. Então eu aceito. Obrigado pela confiança. Não, obrigado a você. Por ter mostrado que o verdadeiro profissionalismo não está no diploma, mas no caráter. Naquele fim de semana, Newton e Teresa finalmente fizeram a viagem que tanto sonharam. Foram para Jericoacoara, caminharam na praia, assistiram o pôr do sol juntos. Estava mais magra, mais frágil que antes, mas seus olhos brilhavam com alegria. Valeu a pena, não foi? Disse ela. O quê? Toda a luta, todo o sofrimento. Valeu a pena porque chegamos aqui. Newton a abraçou. Valeu sim, meu amor. Cada segundo valeu a pena. E enquanto o sol se punha sobre o mar, pintando o céu de laranja e vermelho, Newton pensou em tudo que tinha passado. As humilhações, as dificuldades, as injustiças. Mas também nas vitórias, nas lições aprendidas, nas pessoas que ajudou pelo caminho. Talvez a vida não fosse justa, mas era boa, e valia a pena ser vivida. De volta a Recife, Newton assumiu sua nova posição. Montou uma equipe forte, com pessoas competentes e, principalmente, honestas. Entre eles estava Jonas, que promoveu a mestre de obras, e Rodrigo, que patrocinou para fazer curso técnico em edificações. Felipe continuava trabalhando sob sua supervisão, agora como engenheiro pleno. O rapaz tinha se transformado completamente. Era humilde, dedicado, sempre disposto a aprender. E Newton tinha orgulho dele, como se fosse um filho. Paulo continuava como engenheiro sênior, mas agora trabalhava diretamente com Newton em vários projetos. Tornaram-se amigos próximos, unidos pela experiência que compartilharam. A construtora prosperou sob nova gestão. Ademir implementou controles rígidos e uma cultura de transparência. E todos os trabalhadores sabiam que tinham em Newton alguém que os respeitava e valorizava. Mas a melhor notícia veio 1 ano e meio depois. Teresa recebeu alta médica. Estava curada. Os médicos disseram que era quase um milagre, que ela tinha respondido excepcionalmente bem ao tratamento. Newton chorou quando soube. Chorou de alegria, de alívio, de gratidão. Toda a luta, todo o sofrimento tinha valido a pena por aquele momento. Fizeram uma festa pequena em casa, só com pessoas próximas. Paulo foi, trazendo a esposa. Jonas e Rodrigo foram com suas famílias. Felipe também foi, agradecendo mais uma vez pela chance que recebeu. Durante a festa, Paulo levantou um brinde. A Newton, o homem que nos ensinou que caráter vale mais que qualquer título. Todos ergueram os copos, e Newton sentiu o coração aquecer. Olhou ao redor, para aquelas pessoas que agora faziam parte de sua vida. Sua família havia crescido. Teresa apertou sua mão. Estou orgulhosa de você, sussurrou. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você manteve sua dignidade mesmo quando tentaram tirar. Você ajudou as pessoas mesmo quando estava sofrendo. Você foi forte mesmo quando queria desistir. Isso é muito, meu amor. Newton a beijou na testa, sentindo-se abençoado. Os anos seguintes foram de crescimento e prosperidade. Newton continuou subindo na carreira, mas nunca perdeu sua humildade. Sempre se lembrava de onde veio, das dificuldades que passou, e usava sua posição para ajudar outros, para dar oportunidades a quem merecia. Vários trabalhadores foram promovidos sob sua supervisão. Muitos foram patrocinados para fazer cursos. Alguns até foram para a faculdade com bolsas que Newton conseguiu através de parceiros da construtora. Felipe se tornou um engenheiro excepcional. Alguns anos depois, abriu sua própria empresa de consultoria, sempre chamando Newton para dar opiniões sobre projetos complexos.
Sua relação tinha evoluído de engenheiro-pedreiro para professor-aluno, e, finalmente, para colegas que se respeitavam mutuamente. Jonas eventualmente se tornou gerente de uma das obras da construtora, responsável por uma equipe de mais de 50 homens. Rodrigo terminou sua faculdade de engenharia civil e foi contratado como engenheiro júnior, começando o mesmo caminho que Newton tinha trilhado. Paulo continuou sendo um amigo próximo. Eles jantavam juntos regularmente, com suas esposas, conversando sobre trabalho, vida, sonhos. E Durval nunca mais foi visto no meio da construção civil em Recife. A palavra sobre sua fraude se espalhou, e ninguém quis contratar. Boatos diziam que tinha se mudado para outro estado, tentando recomeçar. Newton não se importava. Tinha perdoado, não por Durval merecer, mas porque ele próprio merecia paz. 5 anos depois daquela segunda-feira que mudou tudo, a construtora inaugurou seu maior projeto até então. Um complexo residencial de luxo com 3 torres de 20 andares cada. Newton tinha sido o gerente-geral do projeto inteiro. Na cerimônia de inauguração, Ademir fez um discurso. Este projeto representa não apenas excelência técnica, mas também integridade. Foi gerenciado por um homem que conhece o valor do trabalho honesto, que respeita cada profissional envolvido, desde o pedreiro até o engenheiro. Um homem que provou que o verdadeiro sucesso não está em atalhos ou ganância, mas em caráter e dedicação. Newton Souza, você pode vir aqui? Newton subiu ao palco, constrangido com toda a atenção. Ademir continuou. Newton, quero anunciar que você está sendo promovido a diretor de operações da construtora. A partir de hoje, você será responsável por todas as nossas obras no estado de Pernambuco. O público aplaudiu. Newton viu Teresa chorando de emoção entre a plateia. Viu Paulo sorrindo orgulhoso. Viu Jonas, Rodrigo e Felipe comemorando como se a vitória fosse deles também. E, em certo sentido, era. Todos eles tinham feito parte daquela jornada. Eu não sei o que dizer, começou Newton. Há alguns anos, eu estava no meu pior momento. Tinha perdido tudo, estava sendo humilhado diariamente, mal conseguia pagar as contas. Se alguém tivesse me dito que eu estaria aqui hoje, eu não teria acreditado. Fez uma pausa, emocionado. Mas aprendi que a vida tem voltas inesperadas, que o fim nem sempre é o fim, que podemos recomeçar, não importa quão fundo tenhamos caído. E aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Olhou para Teresa. Nada disso teria sido possível sem minha esposa, que me apoiou nos momentos mais difíceis. Sem Paulo, que acreditou em mim quando poucos acreditariam. Sem Ademir, que me deu uma chance. E sem todos os trabalhadores que respeitaram meu conhecimento, mesmo quando eu estava na posição mais baixa. Mais aplausos. Newton desceu do palco e foi abraçado por todos. Era um momento de celebração, mas também de reflexão. Tinha percorrido um longo caminho desde aquele dia em que chegou ao canteiro pela primeira vez. Apenas mais um pedreiro precisando de emprego. Mas nunca tinha sido apenas mais um pedreiro. E agora, finalmente, o mundo reconhecia isso. Meses depois, Newton estava em seu novo escritório revisando projetos quando recebeu uma visita inesperada. Um homem jovem de uns 25 anos pediu para falar com ele. Meu nome é Rafael, disse o rapaz. Rafael Menezes. Newton ficou tenso ao ouvir o sobrenome. Você é filho de Durval, sim, mas não vim aqui por ele, vim por minha conta. O que você quer? Quero me desculpar pelo que meu pai fez com você. Sei que não é minha responsabilidade, mas acho que você merece ouvir de alguém da família. O que ele fez foi terrível, injusto. Newton estudou o rapaz. Via sinceridade em seus olhos. Seu pai sabe que você está aqui? Não sabe. E nem precisa saber. Isso é entre eu e minha consciência. Você não tem nada com isso, Rafael. Não precisa carregar o peso das ações dele. Mas quero fazer algo. Por isso vim também te fazer uma proposta. Tenho alguns documentos que meu pai guardou. Documentos da época da sociedade de vocês. Documentos que provam que ele falsificou as evidências contra você. O coração de Newton acelerou. Por que você está me contando isso? Porque é o certo.
e porque, francamente, estou envergonhado de ter um pai assim. Se esses documentos podem te ajudar de alguma forma, são seus. Newton ficou em silêncio por um longo momento. Aqueles documentos poderiam finalmente provar sua inocência completamente. Poderiam limpar seu nome de vez. Poderiam até resultar em um processo contra Durval. Mas olhou pela janela de seu escritório, viu o movimento da cidade, pensou em tudo que tinha conquistado, pensou em Teresa saudável, em sua carreira reconstruída, em sua paz finalmente alcançada. Agradeço pela oferta, Rafael, e agradeço pela coragem de vir aqui. Mas não preciso desses documentos. Tem certeza? Tenho. Meu nome já está limpo através do meu trabalho, através das pessoas que me respeitam. Não preciso de papel para provar quem sou. E quanto ao seu pai, não quero mais nada dele. Nem vingança, nem justiça, nada. Só quero paz. Rafael assentiu, parecendo entender. Você é um homem melhor que a maioria, Sr. Newton. Não sou, não. Só sou um homem cansado de guardar rancor. A vida é curta demais para isso. O rapaz se despediu, deixando um cartão com seu contato, caso Newton mudasse de ideia. Mas Newton sabia que não mudaria. Aquele capítulo estava fechado. Era hora de olhar apenas para frente. Naquela noite, contou para Teresa sobre a visita de Rafael. E você não quis os documentos? Perguntou ela. Não quis. O que eles provariam que todos já não sabem? Que Durval é desonesto? Que eu sou competente? Já provei isso com meu trabalho. Mas poderia processar e passar mais anos presos no passado? Não, meu amor. Já sofri demais com isso. Agora só quero aproveitar o presente. Teresa sorriu e o abraçou. Você sempre foi o homem mais sábio que conheço. E ali, abraçado com sua esposa, em sua casa confortável, com uma carreira bem-sucedida e o futuro brilhante pela frente, Newton finalmente sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz completa. Os anos continuaram passando. Newton se tornou uma lenda no meio da construção civil em Recife. Histórias sobre sua trajetória eram contadas como inspiração, especialmente sobre como tinha conseguido se reerguer após perder tudo. Jovens profissionais procuravam trabalhar em projetos sob sua supervisão, sabendo que aprenderiam não apenas técnicas de construção, mas também sobre caráter e integridade. Newton implementou um programa de mentoria na construtora, onde profissionais experientes ensinavam os mais novos. Ele próprio dedicava horas toda semana para ensinar, para compartilhar conhecimento. Era sua forma de retribuir tudo o que tinha recebido. Felipe, que agora tinha sua própria empresa de consultoria bem-sucedida, frequentemente voltava para dar palestras sobre sua transformação. Contava abertamente sobre como tinha sido arrogante, como tinha humilhado Newton e como aprender humildade tinha sido a melhor coisa que lhe aconteceu na carreira. Se não fosse por seu Newton me dar uma segunda chance, eu estaria perdido até hoje, dizia sempre. Ele não apenas me ensinou engenharia, ele me ensinou a ser humano. Jonas eventualmente se aposentou após anos de serviço exemplar. Na festa de aposentadoria, fez um discurso emocionado sobre como conhecer Newton tinha mudado sua vida e a de sua família. Rodrigo se tornou um engenheiro respeitado, especializado em estruturas complexas. Sempre dizia que tudo o que sabia tinha aprendido observando Newton trabalhar naqueles primeiros meses na obra. Paulo continuou sendo amigo próximo. Quando se aposentou, escolheu Newton para fazer o discurso em sua festa de despedida. Este homem aqui, disse Newton, apontando para Paulo, é um exemplo de integridade. Em um momento onde poderia ter ficado neutro, escolheu fazer o certo. Escolheu acreditar em um simples pedreiro contra o vice-presidente da empresa. E essa escolha não apenas mudou minha vida, mas salvou esta empresa de ter um corrupto em posição de poder. A construtora prosperou sob gestão ética. Tornou-se referência não apenas em qualidade técnica, mas também em tratamento justo dos trabalhadores. E muito disso se devia à influência de Newton, que insistia que todo profissional, independente da posição, merecia respeito. Foram construídos creches para filhos de funcionários, implementados programas de educação continuada, oferecidos planos de saúde de qualidade para todos.
A construtora provou que era possível ser lucrativa e, ao mesmo tempo, ética. E Newton continuou trabalhando com a mesma paixão de sempre. Mesmo em posição alta, não perdia o costume de visitar as obras, de conversar com os trabalhadores, de colocar a mão na massa quando necessário. Nunca vou esquecer de onde vim, dizia, e nunca vou deixar que uma posição me faça esquecer do valor de cada pessoa. Teresa permaneceu saudável. A doença estava em remissão completa há anos. Voltou a trabalhar, agora como voluntária, em uma instituição que ajudava famílias em tratamento médico. Usava sua própria experiência para confortar e orientar outros. O casal finalmente comprou uma casa própria. Não era mansão, mas era confortável e feita com amor. Tinha um pequeno jardim onde Teresa cultivava flores. Todo domingo recebiam amigos para almoçar. Felipe e sua família eram presença constante. Jonas vinha com os netos. Rodrigo trazia a namorada. Paulo e sua esposa nunca faltavam. Era uma família escolhida, unida não por sangue, mas por experiências compartilhadas e respeito mútuo. Numa dessas tardes de domingo, já com mais de 60 anos, Newton estava sentado no jardim, observando todos conversarem e rirem. Teresa se sentou ao seu lado. No que está pensando? Em como a vida é estranha. Se alguém tivesse me dito, naquele dia que cheguei pela primeira vez na obra, que tudo isso ia acontecer, eu teria achado impossível. Mas aconteceu porque você nunca desistiu, mesmo nos momentos mais difíceis. Teve momentos que eu quis desistir. Muitos momentos. Mas não desistiu. E olha onde chegamos. Newton a puxou para perto. Chegamos juntos, meu amor. Eu não teria conseguido nada sem você. Bobagem. Você teria conseguido. Mas fico feliz por ter estado ao seu lado na jornada. Ficaram ali, observando as pessoas que amavam, sentindo a brisa suave da tarde, agradecidos por tudo que tinham. Anos depois, quando Newton finalmente se aposentou aos 65 anos, a festa foi memorável. Centenas de pessoas compareceram. Trabalhadores que ele tinha supervisionado ao longo dos anos, engenheiros que tinha mentorado, colegas que tinha inspirado. Ademir, já bem mais velho, mas ainda ativo, fez o discurso principal. Newton Souza não é apenas um grande profissional. Ele é uma grande pessoa. E essa é a diferença. Qualquer um pode aprender técnicas, pode decorar fórmulas, pode obter diplomas. Mas não são todos que têm o caráter que Newton tem. A integridade, a capacidade de perdoar, a generosidade de ensinar. Apontou para a plateia. Olhem ao redor. Metade das pessoas nesta sala deve algo a Newton. Uma oportunidade, um conselho, uma segunda chance. Ele mudou vidas. E ao mudar vidas individuais, ele mudou nossa empresa, mudou nossa indústria, mudou nossa comunidade. Newton subiu ao palco, emocionado. Olhou para todas aquelas pessoas e viu refletida ali a jornada de sua vida. Quando comecei nessa carreira há mais de 40 anos, tudo o que eu queria era construir coisas. Prédios, casas, estruturas. Mas aprendi que a construção mais importante não é de concreto e aço. É de pessoas, é de relações, é de integridade. Fim da história. Então, o que você achou da história de Newton? Conseguiu se emocionar com a jornada dele? Conta pra gente nos comentários qual foi a parte que mais te tocou e se você conhece alguém que passou por algo parecido. Sua opinião é muito importante. Aproveita e deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder outras histórias emocionantes que vão te fazer rir, chorar e refletir sobre a vida.